Fala, Medcoffer, vamos falar aqui do que caiu nos últimos 16 anos na prova prática da USP. Se você vai prestar essa prova, você não pode perder esse vídeo. Então, vamos falar aqui do que caiu nos últimos anos na segunda fase, na prova prática, quando era OSCE, porque em 2021 passou a ser multimídia. Acabou sendo cancelada essa parte multimídia, contou só a primeira fase e a entrevista. Então, pode ser que em 2022, no ano seguinte, volte a ser OSCE. Então, vamos ver o que caiu na prova da USP ao longo desde 2006 até 2020, já que 2021 foi multimídia. Então, começando ali em 2006, houve o quê? Uma estação de hipertireoidismo, um paciente com ataque e arritmia instável, certo? No ano seguinte, apareceu o quê? Uma cefaleia, o paciente com migrânia, enxaqueca, para você fazer aquela abordagem semiológica, né? Fotofobia, fonofobia, náusea, toda aquela abordagem diagnóstica e tratamento ali, e diagnóstico diferencial da migrânia. No ano seguinte, 2008, uma estação de dissecção aguda de aorta, né? Diferença de pulsos, dor cortante que caminha, e daí você precisava lembrar de fazer o controle da pressão, o controle da frequência desse paciente, angiotomografia. No ano seguinte, novamente ali, exame neurológico gosta de cair. Caiu o exame neurológico, no caso relacionado à migrânia, em 2007. Caiu o exame neurológico relacionado à lombalgia em 2009. Caiu o AVC isquêmico uns anos à frente. Caiu um paciente, nesse ano do AVC isquêmico, você tinha que fazer o exame neurológico também, avaliar a motricidade, sensibilidade, avaliar o delta-T do paciente. Então, isso foi 2009, 2010. Paciente com aumento de volume abdominal, na verdade era um paciente com ascite, né? Você precisava fazer as manobras semiológicas, fazer o procedimento de paracentese, lembra? Você traça uma linha, né? Do umbigo até a espinha ilica superior e funciona ali na junção do terço com os dois terços distais, principalmente ali do lado esquerdo. Em 2012 caiu a questão de delírio, certo? No caso, era um paciente idoso, com alteração do nível de consciência, alteração do comportamento, que ele tinha, na verdade, era uma infecção, um foco cutâneo, tinha uma celulite, você tinha que diagnosticar e tratar esse caso. Logo depois caiu o tromboembolismo pulmonar, né? Qual a principal alteração eletrocardiográfica? O tromboembolismo, taquicardia sinusal. Então, você tinha que lembrar de pedir o eletro, tinha que lembrar também de avaliar a gasometria e fazer o procedimento da coleta da gasa. No ano seguinte, o paciente com crises ali de hipoglicemia, sintomas neuroglicopênicos, catecolinéticos, você tinha que diagnosticar que ele estava fazendo o uso incorreto da insulina e saber manejar ali a seringa de insulina, os cuidados com o frasco, as doses corretas para o paciente utilizar. Depois, exacerbação de DPOC, né? Alterações, DPOC, asma, tudo isso que mexe com bombinha tem chance de cair, para saber se você sabe manusear, sabe orientar, sabe pedir para o paciente inspirar, prender a respiração. Então, depois, acidente vascular isquêmico, paciente com hemiparesia, você tinha que avaliar, ver se tinha indicação de trombólise, de trombectomia, dependendo do delta-T da situação ali que você iria avaliar. Hipotireoidismo repetiu em 2017. Depois, o paciente com sepse, você tinha que coletar a gasometria também, agora pelo acesso venoso central. Um caso de dor torácica com supra em todas as derivações do paciente jovem, que você lembra de pericardite aguda. Em 2020, você tinha que avaliar o paciente na terapia intensiva. Lembra da evolução na UTI, como que é? Você chega, avalia o paciente, nome, idade, dia de internação e a avaliação do exame do paciente, começando da cabeça aos pés, neurológico, ou Glasgow, ou RAS, passando pelos dias de tubo, pelos dias de acesso, né, invasões do paciente, alterações pulmonares, está em ventilação mecânica, qual é FiO2, alterações no trato digestivo, está alimentando, evacuou, tem ruídos como está o abdômen, tem sinais de peritonismo, alterações nefrológicas, né, ureia, creatinina, gaso, como que está essa evolução, passando ali pelas alterações hemato-infecciosas, seja alterações de hemograma, de PCR, de culturas que o paciente tenha, também ali prosseguindo pela questão geniturinária, que a gente falou dos rins, função renal, tem que lembrar da diurese, quanto que o paciente está urinando, se tem invasão, se tem sonda também, e perpassando ali depois pela questão gastrointestinal, como a gente comentou, barra nutrológica, né? Se o paciente está atingindo a meta do gasto energético basal dele, do cálculo de quanto ele deve receber ali,
Na parte infecciosa, lembrar quantos dias de antibiótico também, crescimento de culturas, né? Tem que ir passando por todos os sistemas e avaliando como que está cada sistema, todos os exames do paciente, lembrar de tudo isso aí. No final, uma impressão geral do paciente e um plano de condutas ali para passar. Além, você faz todos os diagnósticos e traça as condutas baseado nisso. Então, avaliação do paciente e UTI. Em seguida ali, o que caiu em cirurgia, o que gosta de cair em cirurgia. Então, começando ali em 2006, que caiu uma hemorragia digestiva alta no cirrótico, provavelmente ali, mais provável, um HDA varicosa, seguido de um abdômen agudo, adora cair abdômen agudo, nesse ano, em 2007, caiu abdômen agudo obstrutivo. Além disso, além do diagnóstico, tratamento, passagem de sonda nasogástrica, esse paciente acabava indo para uma cirurgia, então você tinha que montar a mesa cirúrgica e no final também mostrar que você sabia realizar uma sutura adequadamente. No ano seguinte, a TLS. A TLS é tema quente, já caiu aí pelo menos 3 vezes em prova prática. Seria o tema com maior chance de cair. Em um ano caiu o pneumotórax hipertensivo, no outro ano você tinha que fazer uma drenagem torácica, no pneumotórax também tinha que fazer drenagem, saber fixar o dreno. Em 2020 caiu um ferimento por arma branca, também você tinha que avaliar a intubação do paciente, estava em intubação seletiva, ele tinha pneumo peritor, então a TLS, esse manejo do paciente de trauma gosta de cair, porque é o dia a dia da cirurgia geral lá, é um dos maiores centros de trauma, chega a águia terrestre, chega a águia por ar, por helicóptero, né? Então, você precisa estar atento aos traumas graves, adora chegar a trauma grave lá, é o dia a dia da cirurgia geral. É a abordagem do ATLS. 2012, ferimento por arma de fogo, você tinha que saber realizar sondagem também vesical do paciente. No ano seguinte, drenagem de abscesso perianal, né? Ter cuidado para não pegar o esfíncter lá, afastar um pouquinho do esfíncter e drenar adequadamente esse paciente. 2014, uma outra obstrução intestinal, treinava a passagem da sonda nasogástrica, né? Medida a asa nasal, lóbulo da orelha e epigástrio. Depois, uma hemorragia digestiva baixa, lembrando, o paciente chega sangrando. Se for sangramento escuro, melena, provavelmente não é do intestino, né? Normalmente, casos de sangramento digestivo, a gente começa a investigação com a endoscopia digestiva alta, porque vai ser a maior parte dos casos de sangramento digestivo vai ser alta mesmo quando exterioriza por baixo. Então, pelo protocolo aí de HDB, a gente começa com a endoscopia digestiva alta na investigação desse paciente. Claro, passando ali pelo manejo clínico, a hidratação, monitorização, acesso venoso. No ano seguinte, ferimento cortante. O paciente tinha um ferimento cortante, se eu não me engano, nesse ano foi mordedura. Então você tinha que lavar a ferida, limpar, né, investigar, perguntar o que aconteceu com o paciente, quanto tempo tinha aquilo ali, né, tirava corpo estranho, se tivesse, fazia antisepsia, anestesia e no final avaliava a questão da sutura da ferida. No outro ano, teve um caso de cisto sebáceo, depois pancreatite biliar, né? Como que você sabia que era biliar? No ultrassom você via cálculos biliares. Como que você sabia que era pancreatite? Precisa ter 2 critérios de 3, seja dor abdominal, alteração 3 vezes do limite superior da amilase ou lipase, e um exame de imagem, que se a gente for fazendo a pancreatite, acaba fazendo um ultrassom para saber se é biliar ou não, certo? A gente não faz tomografia de cara na pancreatite ali nos primeiros dias. 2019, outro caso que você teria que realizar uma drenagem torácica, tá? E o último ano que teve, 2020, foi a TLS, 2021 foi multimídia, e 2022, o que será que vai cair? Será que vai cair alguma coisa com trauma? Alguma coisa com ultrassom? Vai realizar o FAST, o EFAST de análise estendida? Esse seria um tema quente aí, que você tem que ficar de olho. Na parte de GO, o que gosta de cair? Gosta de cair a grávida, seja desde o início da gravidez, consulta pré-natal, seja complicações do primeiro trimestre ali, sangramento da primeira metade da gestação, como os abortamentos que também caíram, ou no final da gestação, o paciente já com pródromos de trabalho de parto, né? Então, pré-natal é um tema quente, já caiu algumas vezes aí. Sangramentos é um tema quente, pródromos, trabalho de parto, né? Nesse caso, em 2008, a paciente tinha contrações de Braxton Hicks, tá bom? Depois repetiu assistência pré-natal, diagnóstico da gravidez com exame ginecológico, ruptura prematura das membranas ovulares, com o exame obstétrico associado. E aí, faz o toque ou não faz? Passa o espéculo, como que maneja isso? Você sabe muito bem, nas aulas da doutora Marília, nossa assistente aí de GO, que
ensina para vocês os detalhes aí da ginecologia da obstetrícia, né? A Marília, a Alice, a Duana, toda a nossa equipe aí da GO que te ensina os detalhes do manejo desses casos. 2013, doença hipertensiva específica da gravidez, DEG, né? DEG é um tema quente, caiu no mínimo aí 2 vezes, a gestante hipertensa com sintomas ali de DEG, alteração urinária, lembra? 2014, parto em gestante HIV positivo, cisto anexial, DEG novamente, nódulo mamário, lembrar, faz ultrassom, faz mamografia, como que é a característica do nódulo, é um nódulo benigno, um nódulo maligno, é uma ASBM, é um amartoma ou é um nódulo suspeito maligno, como que a gente vai manejar a questão? Então a gente tem a mastologista que ensina para vocês os detalhes do nódulo mamário. No outro ano, infertilidade, depois trabalho de parto, que é um tema gostoso. Por último, HPV, orientação, profilaxias, sorologias e tudo mais. Ou seja, são temas fortes da primeira fase e que é feita uma reroupagem ali para adaptar para o dia a dia, para a prática, né? Se você vai bem preparado para a primeira fase, você vai fazer naturalmente uma boa segunda fase, né? Veja que não existe um tema que se repete todo ano. Pode ser qualquer um dos temas ali, claro que tem alguns que são mais quentes do que outros, mas você tem que estar preparado para tudo. Então, com uma boa preparação para a primeira fase, você vai fazer naturalmente uma boa segunda fase. É claro, treinamentos com estações específicas, direcionadas, nos quais você pode fazer de forma ativa. Isso daí a gente proporciona no nosso treinamento de prova prática. Mas vamos ver o que caiu em pediatria aí, o histórico da USP em pediatria. Começando por pneumonia, icterícia neonatal, meningite, consulta de puericultura, infecção de vias aéreas, outra meningite que precisava fazer a punção lombar, paciente séptico sem acesso, que você precisava fazer o acesso intraósseo. Sabe como é que faz? Então, a gente ensina também a aferição da pressão arterial na criança, lembra da diretriz? Laringotraqueobronquite aguda, teste do coraçãozinho no recém-nascido, trauma de crânio leve nesse ano, PAUS é um tema quente, o suporte de vida avançado pediátrico, e no último ano que caiu prática, em 2020, foi triagem neonatal, o paciente com síndrome de Down. Por último, aí na prova de preventiva, veja só o que caiu. Meningite caiu pelo menos 2 vezes, tuberculose, herpes genital, violência contra a mulher. Consulta de rotina CPS é um tema sempre quente, sobretudo na USP. O que é isso, CPS? É aquela consulta na qual você faz as perguntas para o paciente direcionada à queixa dele, mas faz uma outra abordagem profilática ali da vida dele como um todo. O paciente bebe, pensa em parar de beber, ele fuma, pensa em parar de fumar. Você vai abordar esses tópicos, profilaxias, exames de screening e prevenção desse paciente. Esse paciente, como está a dieta dele, é um paciente mais obeso, e como que tem sido a questão do fracionamento da dieta, da diversidade ali, ele come de tudo ou come só carboidrato refinado? Né? Então, essa abordagem ali, meio que de atenção primária, mas que precisa ser feita visando a prevenção primária, a prevenção secundária do paciente. A USP gosta desses temas aí, com a abordagem mais geral, uma visão mais holística do paciente, do atendimento. No outro ano caiu Menimenta, o cálculo de valores preditivos de NNT é preciso, pode ser cobrado, caiu uma vez nesse caso. Depois, mordedura de cão, tratamento da ferida, pode cair em cirurgia, pode cair em preventiva. No outro ano, herpes zoster, alterações de exames, coqueluche, hanseníase, SOAP, que é o quê? Mais CPS. CPS a gente falou, essa consulta detalhada, como a gente explicou. E o SOAP é o quê? É a avaliação subjetiva, o que o paciente relata, avaliação objetiva, o que você vê, sinais, sintomas e exames, objetivamente falando, análise do caso e a sua conduta propriamente dita, tá certo? Sua prescrição. No outro ano, genograma, aqueles gráficos, esse aqui tem conflito com esse, o filho não fala com a mãe, esse daqui morreu, esse daqui e tal. Então, a gente comenta o genograma na aula de SUS, professor Carlos detalha para você isso daí em profundidade, para você chegar destruindo nessas provas. Em 2020, o acidente escorpiônico aí deu uma variada, mas realmente não existe um padrão também, né? Cai de tudo, então tem que estar bem preparado em todos os temas. Mas não fique ansioso. Se você quer saber o que mais cai na prova da USP, pode pegar de graça, no caso aqui, os guias estatísticos das grandes instituições de São Paulo, não só da USP, mas todas as outras grandes de São Paulo. Nesse QR Code aí você pega, baixa gratuitamente para ver o que cai na primeira fase, chegar bem para a primeira fase, acertar o máximo de pontos, que é o que mais conta a primeira fase, e tendo feito a primeira fase, tendo pego aí uma boa base, naturalmente você vai chegar tranquilo para uma segunda fase. É claro,
Temos treinamento prático, temos treinamento multimídia. Nossos professores são todos da USP, da Unifesp, da UFPR, das grandes instituições do país. Então, você vai chegar preparado para qualquer prova, para gabaritar qualquer primeira, segunda, terceira fase, entrevista, multimídia. Você vai ser aprovado na melhor residência, vai poder escolher aonde você quer cursar. Então, baixe esses guias, vai se habituando, vai estudando e vamos com tudo rumo à sua aprovação. Um abraço.